informações que dão substrato para a interpretação. Quanto mais nós alargamos as fronteiras da memória, mais nós alargamos as fronteiras da compreensão, seja da comunicação, seja da interpretação das reações emocionais. Uma pessoa que tem uma memória restrita, que não trabalhou perdas e frustrações, que não conseguiu entrar em contato com os seus limites, que tem medo de chorar, que não conseguiu se expor de maneira aberta, serena, diante dos estímulos estressantes, ela não adquiriu na colcha de retalhos da memória, nos arquivos que tecem os segredos da personalidade, experiências capazes de fazê-los compreender as mais diversas situações em que eles se encontram. Então, se alguém fala do medo e você nunca trabalhou o seu medo adequadamente, nunca investigou, nunca reuniu-se com o seu medo, sempre o negou, você não tem arquivos para compreender a dimensão do medo. Se alguém, por exemplo, tem uma ideia obsessiva, é perturbado por uma repetição de cenários intelectuais no palco da sua mente, e você nunca analisou adequadamente o quanto uma ideia, o quanto um pensamento pode angustiar, controlar a inteligência se tiver conteúdo negativo e alto volume de tensão. Quando alguém te conta uma experiência, quando alguém te conta sobre um transtorno obsessivo, provavelmente você vai interpretá-lo de maneira superficial. Alguém que nunca teve contato com as suas lágrimas não pode entender as lágrimas do outro, mesmo que elas nunca ganharam o palco do rosto. O grande problema é que nós, ao longo da nossa história, adquirimos experiências, mas nós não as trabalhamos adequadamente, não as repensamos, não refletimos profundamente sobre a nossa história, as causas e consequências, e consequentemente não expandimos as fronteiras da memória. As pessoas vivem como se fossem eternas e não conseguem perceber as limitações da vida, não conseguem trabalhar as suas feridas, as suas dificuldades, as suas angústias, as suas derrotas, e consequentemente não sabem se colocar no lugar dos outros e enxergar o que as palavras nunca disseram, o que a imagem nunca revelou. Uma pessoa é tanto mais profunda para compreender o mundo que o rodeia, quanto mais é profunda na compreensão de si mesmo. Ninguém pode ser altruísta, tolerante, sábio e solidário se primeiramente não compreendeu a sua estrutura de personalidade, pelo menos compreendeu o básico das suas experiências e repensou a sua história. Somos ótimos para dar conselhos superficiais, apontar erros e dificuldades dos outros, mas nós não entendemos que mudar a personalidade do outro é uma tarefa muito complexa. Conselhos, por melhores que sejam, críticas, por mais bem intencionadas, muitas vezes acabam se tornando uma invasão no mundo do outro, porque elas não conseguem penetrar além da sala de visitas da personalidade, porque nós não conseguimos surpreender as pessoas, não conseguimos expressar sabedoria, não conseguimos estimulá-los a entrar dentro de si mesmos e levá-los a mudar as suas rotas de vida, porque nossas palavras, nossas ideias, nossas reações, o nosso tom de voz revela a nossa imaturidade. Às vezes é melhor economizar as palavras e olhar profundamente nos olhos de quem está perturbado, sofrendo, errante, e dizer sem palavras: eu compreendo, eu te compreendo. O mestre dos mestres, Jesus Cristo, quando estava pregado na cruz e quando todas as células do seu corpo morriam, e do ponto de vista psiquiátrico, quando uma pessoa está sob risco de vida e está com dor física e emocional intensa,
ela fecha as janelas da memória e reage por instinto. O homo bios, o homo instintivo, prevalece sobre o homo sapiens, o homo intelligens. Notem, quando vocês cortam o dedo com uma gilete ou sofrem um trauma com uma faca ou um martelo, naquele momento a dor física, ela fecha as janelas da memória e os instintos prevalecem sobre a capacidade de pensar. Não espere que uma pessoa que esteja sofrendo dê respostas brilhantes, abra o leque da inteligência, porque naquele momento, pela dor física e emocional, elas fecham as janelas da psique, as janelas da memória, fecham os territórios de leitura da memória e não conseguem dar respostas concernentes à sua maturidade. Mas por incrível que pareça, quando Jesus Cristo morria numa cruz, quando todas as células gritavam de dor, querendo levá-lo a uma proteção, quando seu coração taquicárdico indicava que ele procurava aumentar o aporte de oxigênio e de nutrientes das células para tentar sobreviver, quando seu coração ofegante também acusava o estresse intenso em que passava, e a psiquiatria e a psicologia nessa situação não esperaria nenhuma resposta inteligente e sábia dele, ele nos chocou e nos choca, porque abriu todas as janelas da sua mente, olhou para os seus carrascos que o torturavam física e emocionalmente, alargou as fronteiras do seu pensamento e disse uma palavra, disse um pensamento que até hoje me deixa profundamente estarrecido como cientista da psique. Ele bradou: Pai, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Que homem era este, que mesmo quando torturado, ferido e mutilado, ainda alcançava as pessoas com seu ato de compreender? Que homem era este, que sabia se colocar no lugar dos outros, quando ninguém se colocava no seu lugar? Que homem era esse que gerenciava os seus pensamentos, protegia sua emoção e conseguia alargar as fronteiras da sua memória para compreender aquilo que aparentemente era incompreensível? Às vezes, uma ofensa de um filho bloqueia, trava a inteligência de um pai e ele reage estupidamente. Às vezes, uma atitude sem grandes implicações de uma esposa ou de um marido, mas que toca a emoção e que angustia em determinado momento, faz com que um ou outro reajam sem coerência e inteligência. Ao passo que o mestre dos mestres tinha todos os motivos para reagir com raiva, com ódio, controlado pelas emoções tensas, tendo um eu prisioneiro que não entrasse no palco da sua mente e jamais tivesse condições para ser líder do teatro da sua mente naquela situação. Mas, contrariando todos os pressupostos da ciência, ele brilhou na sua intelectualidade, onde qualquer um de nós, se tivéssemos 1/100º da sua dor, reagiríamos de maneira completamente irracional e instintiva. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Claro que do ponto de vista exterior, eles sabiam o que faziam, eles estavam cumprindo a peça condenatória de Pilatos, os soldados e os fariseus sabiam, porque o estavam julgando. Não era possível alguém que fazia das adúlteras rainhas, dos leprosos príncipes, dos errantes seres humanos insubstituíveis, e que proclamasse que cada vida, cada ser humano é um ser único no palco da existência e que não deveria haver sistema de hierarquias. Pelo contrário, deveríamos amar intensamente a nós mesmos e as pessoas que estão ao nosso redor. Não era possível, numa sociedade hierárquica, onde uma minoria tinha privilégio, a grande maioria sofria, ele sobreviver. Então, os fariseus sabiam porque eles
o estavam condenando, e porque eles estimularam Pilatos ao processo de crucificação, mas para espanto nosso, ele bradou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aquele homem que não foi investigado pela ciência até pouco tempo, aquele homem, Jesus, que viveu o topo da saúde psíquica, o topo da saúde emocional, no ápice do estresse, nos surpreende, porque ele conseguia olhar para os comportamentos agressivos e errantes, e vazar esses comportamentos, e penetrar além da muralha deles, e desculpar homens indesculpáveis. No fundo, ele queria dizer que esses homens que o condenavam, o torturavam, o debochavam, viviam no limite do tempo, no parêntese do tempo, e nesse parêntese do tempo, onde eles compravam, vendiam, lutavam pelos seus ideais, agrediam, diminuíam as pessoas, ou tinham reações afetivas, dóceis, enfim, nesse pequeno parêntese do tempo, as pessoas não tinham uma consciência profunda dos mistérios que cercam a existência.